Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês, amados e amadas. É uma satisfação enorme estar soltando esse vídeo pela primeira vez no meu canal, A Verdade Sempre na Frente. O meu nome é Renata Silva, tenho 34 anos, posso me considerar uma cristã, porque eu procuro praticar o bem, nunca fiz mal a ninguém e outras coisas mais. Que a gente tem que ter uma conduta aos olhos do Senhor, uma conduta digna de honrarias terrenas, né? Pois, afinal de contas, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, não é isso? Eu tô gravando esse vídeo pela primeira vez, né? Como eu já falei. Como eu falei, minha idade, tenho 34 anos, sou Paula Afonsina, cidade do estado da Bahia, e vamos conversar um pouco, bater um papo e vamos aprender e entender o que Deus tem para nós hoje. Vai ser um bate-papo muito legal. Gostaria muito que fosse ao vivo, mas pelas definições da plataforma, eu tenho que fazer no mínimo uma quantidade de Reels para poder alcançar 50 inscritos, para poder liberar o modo ao vivo. Eu queria ter feito ao vivo, fazer uma live com vocês, falar do que eu quero abordar, que no caso é o livro de João, que se encontra no Novo Testamento, o capítulo 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor. Nesse livro de João, falam muitas e muitas coisas mais detalhadas sobre a caminhada que entre 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, Jesus andou por essa terra como homem, Deus em forma de homem, né? E ele deixou um legado muito, muito, muito importante para todos nós. Ele foi o exemplo de amor, de benevolência, de alegria, mesmo em meio a todas as dificuldades que ele passou. Mas ele sim foi o bom pastor, verdadeiramente, pois ele foi o único que deu a vida por nós, mesmo sem nós merecermos e antes mesmo dessa era existir na qual estamos vivendo. No livro de João, no capítulo 10, basicamente Jesus fala, né? Não como uma parábola, entre aspas, mas ele fala de uma forma bem explícita que ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando a pessoa se auto-intitula pastor, não é criticando quem recebe de Deus a unção, eu não posso dizer que é ou que não é. Porque, afinal de contas, Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem muitas pessoas que creem nisso e tem muitas pessoas que, infelizmente, não creem. Não creem na existência de um Deus Todo-Poderoso, mas eu não estou aqui para discutir sobre isso. Eu estou aqui para falar de Jesus, o bom pastor. Muitas vezes a gente se pergunta o que passou na mente de Jesus todo esse período que ele esteve aqui na Terra. Mas ele deixou bem claro os propósitos dele. Foi de dar a vida por nós, porque antes que tudo existisse, ele já habitava nessa terra. Vocês acreditem ou não. Porque quando ele foi junto com Deus, que o Pai falou assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava com Deus. Quando Adão foi criado, que foi feito o bonequinho de barro, que foi soprado o fôlego de vida em Adão, Jesus já estava lá. Antes que Deus dissesse e haja luz, Jesus já estava lá. Então, quer amor maior do que esse, de Deus dar o seu Filho por todos nós? Não existe. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem ninguém
que se ache digno de dizer assim: eu vou dar a vida por você. Não existe. Pode sim, de uma forma de se expressar, uma forma de falar. Não. Eu daria a vida pela minha mãe, eu daria a vida pelo meu pai, eu daria a vida pelos meus irmãos. Um modo hipotético de falar. Até eu já falei isso. Eu daria a vida pela minha mãe. Mas uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Eu já vi alguns exemplos de pessoas que faleceram e salvou a vida de outra pessoa. Eu já vi a história de um pai que se jogou no meio de um monte de carros para salvar a vida do seu filho. E literalmente ele deu a vida pelo filho porque infelizmente ele veio a falecer. Só que Jesus deu a vida por todos nós. E a única coisa que ele exige de nós, de uma forma benéfica e bendizente, é que sejamos obedientes. Eu muitas vezes falo por mim. Muitas vezes a gente faz coisas sem pensar, falando coisas sem pensar. E eu sei que desagrada ao Senhor, porque Ele só quer a nossa obediência. Ele quer a nossa fé. E Ele quer a nossa atitude de arrependimento dos nossos pecados. A gente peca. Mas quando a gente sente aquele remorso, que a gente olha assim e diz: meu Deus, eu não queria ter feito isso. Isso é um arrependimento. E quando a gente procura se esforçar ao máximo e não fazer mais, isso é respeitar a atitude que Jesus teve de dar a vida por nós. É sim. Eu acredito que muitas e muitas vezes pessoas leem a passagem de João 10 e interpretam de várias maneiras que os lobos devoradores, o lobo devorador é um pastor que é desonesto, é uma pessoa que pratica coisas e fala outras, tipo, fala do evangelho, mas não vive o que fala dele. Entende? Eu entendo que muitas pessoas interpretam dessa forma, mas não é isso. Não é isso. Não se resume só a isso. Entende o que eu quero dizer? Deus, Ele deu o seu único filho para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você segue o que está escrito nas Escrituras Sagradas, você pode até errar, você pode até pecar, mas você se arrepende do que faz. Eu falo isso, não é porque eu sou a melhor pessoa do mundo, nem eu sou uma pessoa perfeita. Afinal de contas, o único que foi, é e sempre será perfeito é o nosso Criador, Yeshua. Não existe quem andou por essa terra perfeito como o nosso Salvador. Eu fiquei muito relutante esses anos que eu tenho esse canal. É tão provado que quando vocês forem olhando, né, na medida que eu for soltando vídeos, vocês vão ver que eu só tenho 9 seguidores, 9 inscritos no caso, e só tem 2 vídeos lá, e com esse que eu vou postar, é o terceiro, mas vão vir muitos outros. E eu quis falar sobre João 10 porque é uma coisa que a gente passou agora, esse domingo foi domingo de Páscoa. Infelizmente, é comemorado de uma forma incorreta, né? Infelizmente, o ser humano se apega muito ao material e não tá dando mais o devido valor ao que realmente importa, que é o espiritual. Deus nos deu a oportunidade de estar vivos, não foi à toa, foi por um motivo. Nós temos ideais, temos objetivos, temos sonhos, mas o maior vencedor de todos aqueles pequenininhos corpozinhos que tentaram lutar ali para entrar dentro do óvulo, para
alcançar o que nós somos hoje, nós já somos vencedores. O ar que nós respiramos, já podemos nos considerarmos vencedores. A oportunidade de ter o evangelho nas mãos, já podemos nos considerar vencedores, ainda que nem todos sejam de bonança material, questão financeira. Eu posso falar, eu sou uma pessoa humilde, mas humilde financeiramente, mas riquíssima da dádiva de estar viva, da glória de Deus na minha vida, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu vou contar só um tiquinho da minha vida para vocês entenderem do que eu estou falando, do fato de só Jesus ter o direito de receber o título de bom pastor. Quando meus pais se casaram, minha mãe não podia ter filhos, então ela iniciou um tratamento. E isso foi o meu pai que me contou. Depois de muitos anos que minha mãe já tinha falecido, a gente conversando sobre algumas coisas da vida dela e tudo, ele falou isso pra mim, que a minha mãe não podia ter filhos e começou a fazer um tratamento. E a médica falou pra ela que ela só poderia ter filhos daqui a uns 4, 5 anos, no tempo que ela começou a fazer o tratamento. E depois de mais ou menos 1 ano e meio que os meus pais estavam casados, minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim. Muito antes do que a médica tinha determinado. E eu fui sendo gerada, fui crescendo dentro da barriga da minha mãe, né? Para surpresa de pessoas que eram do convívio deles dois e sabiam dessa vida que ela tinha, né? Dessa esterilidade, entre aspas, né? E Deus operou esse milagre. Eu sou um milagre, né? Depois veio os meus irmãos, lógico, né? Veio minha irmã, depois meu irmão por último. Mas eu sou um milagre, porque não era nem para eu existir. Então, o fato de eu ser um milagre e estar viva, é que eu digo, Jesus, ele é o único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Tem que ser depositada nele, para ele e por ele. Hoje, amanhã, enquanto nós tivermos nosso fôlego de vida, que seja para adorá-lo. Então, voltando para João 10, né? Falei de uma forma resumida de mim, né? Que eu sou um milagre, me considero um milagre. Por conta de muitas coisas, muitos fatores. E detalhe, viu? Meus pais, minha mãe, era uma católica, só que ela não era uma católica praticante. E meu pai é católico, que ele está vivo ainda, está entre nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas ele também é um católico praticante não, porque ele não vai muito à missa, né? Como eles falam. Eu também já fui católica. Eu me converti tem 11 anos. Fez 11 anos. Dia 13 de fevereiro de 2024. Fez 11 anos que eu me converti na igreja evangélica. Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou as escrituras sagradas para nós com o intuito de nos instruir ao Filho dele, que automaticamente viria a esse mundo para dar a vida por nós, né? E seletivamente, os escolhidos são poucos, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A palavra de Deus também diz isso. E em João 10, Jesus deixou bem claro qual o intuito de lermos as escrituras sabiamente e crermos somente no que está escrito nela. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus, quando ele falou isso, ele deixou bem claro que não é só no sentido de a gente crer nas palavras que ele deixou. Praticarmos isso também. Quando Jesus determinou o ide por todo mundo e pregai o evangelho do meu Pai, foi nesse sentido também. O ide é para todos. Não tem restrição. Entendeu? Agora, o que tem que vir primeiro, é o arrependimento. Você não pode falar, você não pode pregar, você não pode instruir alguém
se você está em pecado. Entendeu? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você não vai estar dando... Nós somos o testemunho vivo. Nós somos a palavra do Senhor. Com vida. Com fôlego de vida. Nós somos. Entende? E quando a gente tem essa missão, quando a gente nasce, a gente já vem com essa missão do ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não foi por acaso. Por isso que eu volto a dizer que nenhum de nós nasce por acaso. Todos nós temos algum propósito nessa terra. Enquanto estivermos debaixo do sol do Senhor, nós temos um propósito nessa terra, que é falar dele. Seja numa fila de banco, seja numa fila do supermercado, seja num atendimento de um consultório médico. Temos o dever de falar de Jesus. Então, quando a passagem de João 10, voltando a falar, né? Fala sobre a porta, que o verdadeiro, que é ele, Jesus, ele fala e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele não disse isso por acaso. Porque toda vez que a gente fala de Jesus, aquela sementinha que nós estamos falando vai de alguma forma ser plantada no coração de quem está ouvindo. Então, a partir do momento que mesmo que você não tenha muita coisa para argumentar, que você não tenha muito conhecimento, eu não sou a dona do conhecimento. Eu leio a palavra e retenho tudo que eu leio, né? Mas mesmo você não tendo conhecimento, só o fato de você falar, Jesus te ama, Deus é na tua vida, você já está fazendo o ID. Mesmo que seja de uma forma simples, mas que seja objetiva, Deus se agrada disso. E Jesus fica muito feliz quando a gente pratica o ID dele. Porque nós somos cheios de falhas, somos cheios de imperfeições. Não temos uma sabedoria extraordinária. Eu não tenho. Eu sou humilde a dizer, eu não tenho. Eu indago muito. Não sei se vocês perceberam, né? No decorrer do vídeo, eu às vezes indago um pouco porque eu não tenho aquela fluência, um domínio nas palavras. Mas eu tô aqui fazendo meu primeiro videozinho pra vocês, pra falar do amor de Jesus. Porque a partir do momento que ele deu a vida por nós, essa é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. Então, ele trabalha de uma forma extraordinária. Eu vou me levantar aqui, vou caminhar um pouco, e eu vou pegar aqui a Bíblia. Vai ficar a imagem um pouco distorcida, mas é por causa da iluminação da minha casa. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês, porque não basta só falar, né? Tem que ler a palavra, né? Então, já abri aqui, já estava quase no pontinho, que eu estava estudando muito sobre essa passagem, que eu acho que é uma das mais lindas. Ela, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, que o amor engloba tudo, engloba caridade, engloba tudo. O amor é acompanhado da justiça, é lógico, é digno de você ser respeitoso e adorar a Deus e seguir o que está escrito na palavra dele. Então, vamos lá, vamos ler João, capítulo 10. Eu vou ficar olhando para a câmera e olhando para a Bíblia, mas vocês vão ficar impactados. A minha versão é a João Ferreira de Almeida, né? Corrigida, né? Revisada e corrigida. E no rodapé fala assim: Jesus, o bom pastor. Capítulo 10 eu vou ler todinho, porque é do versículo 1 até o versículo 21º, que fala sobre essa passagem, né? Que ele é o bom pastor. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta
é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando Jesus falou aqui que esse é o porteiro e abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, é ele. Porque quando ele caminhou sobre essa terra, que ele ia nos templos falar a verdadeira palavra do Pai, muitas pessoas começaram a segui-lo e saíram dos templos, saíram das sinagogas, porque o que eles estavam aprendendo ali é o que praticamente muitos, infelizmente, ensinam hoje em dia. Bens materiais. Eu não queria tocar nesse assunto porque é complicado, mas assim, vocês vão entender do que eu tô tentando falar, né? Porque infelizmente a plataforma tem muita restrição e a gente não pode estar citando nomes, nem pode estar especificando coisas. Mas vocês entendem o que eu estou falando. Vamos dar continuidade. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então isso pode ser aplicado a nós hoje em dia. Que nem todos que dizem eu sou profeta, eu sou de Deus. Não se engane, meus irmãos, com isso. Tem tantas pessoas que fazem as coisas com má fé para enganar os outros, usar a ingenuidade e a inocência de quem não conhece isso aqui, ó. De quem não conhece. Isso aqui é o maior manual de instrução de vida do mundo. A vera que todas as pessoas seguissem pelo menos 10% do que está escrito aqui. Que não haveria nada dessas coisas no mundo. Mas, infelizmente, está aqui. Muitas pessoas conseguem essa palavra aqui gratuitamente. Ganha de presente. Vem uma pessoa e doa, mas não lê. Deixa aberto só lá no Salmo 91. Vai servir de quê? De nada. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ele foi perfeito nessa frase. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando pessoas agem de má fé, com pessoas inocentes, fracas de fé, que não têm conhecimento das escrituras, é o inimigo que está usando muitas vezes a boca daquela pessoa ali para fazer o mal ao seu semelhante. Então, quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho aos discípulos, isso era para ir passando de um para o outro, e ir passando, para que todos tivessem acesso ao precioso caminho que Jesus nos deixou. Vamos dar continuidade. Aqui no versículo 11 ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, a partir do momento que a gente tem acesso à palavra de Deus, ao que está escrito nas Escrituras Sagradas, a gente ouve a voz do Senhor Jesus. Pode ter certeza. Não tem nada que venha enganar o verdadeiro cristão. Porque, na verdade, cristão significa pequeno Cristo, né?
que não temos como nos igualar a Jesus, mas temos a possibilidade de tentar imitar as suas ações, seus feitos, tentar imitar o que ele fez e o que ele falou. Temos que tentar praticar todos os dias. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus ele foi específico nessa parte, que um só rebanho que herdará o reino, e ele é que é o único pastor. Quando ele falou ide, que mais uma vez eu torno a falar, a gente não precisa ter teologia, a gente não precisa ter uma fluência nas palavras, a gente não precisa dominar a língua portuguesa de uma forma inerrante. Não. É ler as escrituras e propagar o que a gente entendeu de uma forma correta e coerente. Vamos dar continuidade, que o vídeo já está ficando bem extenso. Mas falar de Deus é bom demais. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si? Por que o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vou mostrar, né? Minha Bíblia maravilhosa. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Marcadinha. Porque é muito importante a gente estar todos os dias com ela aqui. E sempre lendo. Sempre lendo. Já tá até acabadinha essa daqui. Eu tenho outra, mas essa aqui é meu xodózinho, porque foi a primeira Bíblia que eu comprei com meu dinheiro. Isso é muito bacana. Então, o que é que eu quero dizer com isso, gente? Que o vídeo já tá gigantesco. Mais de 20 minutos. Espero que vocês me aturem esse tempo todo. Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas e ainda tá dando. Porque ele não morreu. Ele desceu à sepultura, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E quando eu falei que a Páscoa é comemorada de forma incorreta, é um todo. São as datas comemorativas que se dizem ser cristãs, que na verdade são pagãs. E muitas pessoas sabem disso. E mesmo assim, fecham os olhos. Mesmo que seja por um breve momento, mas fecham os olhos. Jesus, ele é o único intermediário entre Deus e nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus sabia de todas as coisas. Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, já está dizendo, não agrada. Porque tudo isso, ele já sabe. O que você pensou ontem, o que você vai pensar amanhã, Deus, ele já sabe. Então, por mais que nós não saibamos, não tenhamos definições de pensamentos, porque tem muitas pessoas que não planejam o futuro daqui a 5, 10 anos, e principalmente hoje em dia, né, que tantas coisas acontecendo e eu sou pós-tribulacionista, eu sou pós, e eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Esse não é tema desse Jesus o Bom Pastor, mas sempre eu gosto de frisar, né, que não que isso seja uma redenção de salvação, esse tema. É questão teológica, mas eu creio assim, porque tantas coisas que estão acontecendo e nós ainda estamos aqui, então tem algo, eu sinto que tem algo. Eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona da razão,
Não sou a melhor pessoa do mundo para falar do evangelho, porque eu sou falha, sou pecadora, tenho N defeitos. Mas, assim, o ID é para todos. Só não vai quem não quer. Então, com esse primeiro vídeo que eu tô fazendo, que virá muitos, eu creio assim. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou fazer muitos e muitos vídeos para vocês. Espero que não tenha restrição no YouTube, né? Porque eu não falei nada exorbitante. E falar do Senhor é a minha vida, né? Onde eu chego, eu falo. E assim, isso que eu quero deixar para vocês é a primeira lição de João 10, que pastor pode ter definição terrena, mas o único pastor, bom pastor para mim, é Jesus de Nazaré. Então, o recado que eu deixo para vocês nesse primeiro vídeo, de muitos outros que virão, é: sigam as escrituras. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece hoje, nem que seja uns versículozinhos diariamente. Mas leia, porque o que tem de gente enganada não tá de brincadeira. E a palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriará. Jesus não estava falando do amor do mundo, não. Que o mundo jaz no maligno. No mundo não existe amor, não. Existe amor carnal, mas amor espiritual não existe. Então, o amor que Jesus deixou específico é o amor de um cristão com o outro. Esse que está esfriando. Por isso que ele falou também: acharei eu fé na terra. É porque são muitas coisas para lembrar, eu não sei os versículos de cor, porque eu tenho muita coisa para aprender. Como eu falei, eu não sei de nada. Não sei de nada. Todo dia você tem que estar buscando e você nunca vai aprender tudo, porque Deus é inestudável. Não sei nem se essa palavra existe, mas Deus é inestudável. Acabei de inventar. Deus é inestudável. Não tem teologia certa, não tem. Você tem que ler e reler sem cessar, porque os tempos trabalhosos estão aí já. Nós estamos no princípio das dores, eu creio assim. E o que está por vir não está fácil, mas quando você está revestido do Espírito Santo, o Consolador que Jesus nos deixou antes de retornar ao Pai, isso sim é o consolo e o refrigério da nossa redenção, da nossa vivência aqui nessa baixa terra, que já está no maligno, ó, desde a fundação, desde Adão e Eva. Então, vigiem, vigiai e orai. Jesus falou: vigiai e orai, porque o que tem de enganadores não é brincadeira. Que Deus abençoe a todos. Obrigada pela paciência. Esse é o primeiro de muitos, que se assim o Criador, o Altíssimo, permitir. E Deus abençoe vocês, amados e amadas. Esse será o primeiro de muitos vídeos. E eu ia soltar às 9h30, mas como eu falei, eu ia fazer a live e terminei não fazendo por causa das restrições do YouTube. Mas vamos avante. Eu vou ficar sempre gravando, sempre soltando. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.